Olá, pessoal da terceira série, Integral Colégio de Curso. Vamos aí para mais uma aula de História do Brasil, né? Aula de revisão para o Enem, tá certo? E continuando, né, a discussão sobre Nova República, né? A gente viu aí sobre o governo de José Sarney, tá certo? Esse período de redemocratização que, com relação à volta à democracia ao governo do Sarney, ele de fato foi positivo, né? Quando a gente pensa na Constituição de 88. No plano econômico, né, a gente percebeu que foi falho, né? Foram 4 planos econômicos e, de fato, a economia não se recupera, tá certo? Lembrando que esse governo, né, o José Sarney se torna presidente a partir da via indireta, aquilo que a gente já discutiu, tá certo? E aí a gente vai falar agora sobre o governo do Fernando Collor de Mello, né? Essa aula vai ser dividida em duas, novamente. Esse vídeo a gente vai falar sobre as eleições de 89, que vai ser, né? Que foram as primeiras eleições diretas, né? Pós ditadura militar, desde 60, né? Desde a época do período da eleição do Jânio Quadros, né? Jânio Quadros, vice João Goulart. E aí, são em 89 que ocorreu novamente as eleições diretas, né, para presidente. Primeiro a gente vai começar com uma questão, né? Uma questão que caiu no Enem em 2015. Ele diz o seguinte, né? Tem um texto aí, uma charge, e ele fala aí, né? E o senhor não cansou esperando a hora de votar para presidente, né? Tinha terceira sessão eleitoral, né? Aí o rapaz pergunta, não, me distraí ouvindo as notícias. O assassinato do Kennedy, a guerra do Vietnã, o surgimento dos Beatles, a chegada do homem na Lua, a invenção do transistor e do microcomputador, os conflitos de Oriente Médio, o surgimento da AIDS, a Guerra das Malvinas, a perestroika na Rússia, o fim do Muro de Berlim. Então, ele está dizendo que se distraiu, né? Embaixo tem lá 29 anos, né? E aí diz o seguinte, o diálogo entre os personagens da charge evidencia o quê no Brasil, né? E aí fala a letra a reinserção do país na economia globalizada, é isso que está falando, né? O discurso, o diálogo entre eles evidencia isso? Não, né? Não é essa reintegração, né, do Brasil na economia globalizada, certo? B, transformações políticas na vigência do Estado Novo. Está falando do Estado Novo aqui? Não, né? O Estado Novo ficou lá final da década de 30 e metade da década de 40, tá? Não é o Estado Novo. C, as alterações em áreas estratégicas para o desenvolvimento do país. Está falando em planos econômicos? Eu creio que não, né? Creio que não. D, suspensão das eleições legislativas durante o período da ditadura militar? Não, porque os rapazes estão indo votar ali, né? Ó, o primeiro diz, né? Os primeiros, né? E o senhor não cansou esperando a hora de votar para presidente? Então não tem nada a ver com governadores. É a letra E, né? Volta da democracia após um período sem eleições diretas para o Executivo Federal. É aquilo que eu falei para vocês, gente. Depois de 29 anos, a população brasileira, né, ela retorna os seus direitos, né? Ela reconquista seus direitos de votar novamente para presidente da República, certo? E aí a gente fala, né, o governo do Fernando Collor de Mello, conhecido aí como o caçador de marajás, né? Eu vou explicar já por quê, tá certo? Isso é uma capa da Veja, né, gente? E aí vai ser de 90 a 92 e eu vou explicar por quê depois, tá certo? Então, as eleições de 89, né? Até o Silvio Santos se candidatou, né? Foram mais de 20 candidatos, né, que participaram das eleições de 89. O Ulisses Guimarães, o Paulo Maluf, novamente, o Mário Covas, o Enéas Carneiro, certo? E o Silvio Santos, né? Até Silvio Santos saiu como candidato, tá, gente?
mas aí ele teve sua candidatura impugnada, né? Tinha até o jingle da campanha, né? O 26 é o 26, com o Silvio Santos chegou a nossa vez, né? Então, até isso tinha, né? Mas aí os candidatos que se destacaram, né, foram o Fernando Collor de Mello, né, e o Luiz Inácio Lula da Silva, né? Foram os dois aí que foram para o segundo turno, né? A campanha, né, a candidatura do Silvio foi impugnada porque ele faltou fazer as conferências, né? Eu não sei quantas conferências eram, mas ele não fez todas as conferências com o seu partido, por isso que foi impugnado, certo? E as eleições de 89, né? Na campanha do Collor, pessoal, o Collor vai optar por um alinhamento com o empresariado, né? Então, assim, a grande figura para esse empresariado era o Silvio Santos, né? E aí o Silvio Santos teve a sua campanha impugnada. E aí eles se encontraram no Collor, né, um candidato que iria representar seus objetivos, né? E aí o Collor vai iniciar sua campanha, principalmente no segundo turno, defendendo, né, essa política neoliberal. Então, assim, o neoliberalismo, né, a questão das privatizações, chega com o Fernando Collor de Mello e vai se consolidar com o Fernando Henrique Cardoso, tá certo? Não esqueçam disso, é importante. Então, chega com o Fernando Collor de Mello, né, a questão do neoliberalismo no Brasil, mas se consolida com o Fernando Henrique Cardoso, né, com o FHC, tá? E aí o Collor, além desse discurso a favor do neoliberalismo, né, quer dizer que era saído para o país ia crescer, ia se desenvolver, né, ia gerar mais emprego, enfim, né, o discurso neoliberal do Fernando Collor de Mello nessa campanha. E aí ele vai fazer discursos também contra a corrupção, né, por exemplo, ele era conhecido em Alagoas, né, ele era um governador de Alagoas, se não me engano, e conhecido como caçador de marajás, né, acabando com a corrupção, com cargos fantasmas, né, com promoções que não tinham muito sentido, né? Então ele vai ser conhecido também nessa campanha como caçador de marajás, né? O caçador de empregos fantasmas, né? O cara que vai acabar com a corrupção, né? E aí ele fazia muitas críticas ao Lula, né? Visto o processo de fim da Guerra Fria, tá certo? E a dissolução da URSS. Então, ele vinha com a ideia, né, de que o Lula queria transformar o Brasil numa nova União Soviética, né? E o Lula queria transformar o Brasil num país comunista, né, com um governo comunista, certo? Então, ele vinha com essa ideia do empresariado, né, de acabar com a corrupção e de crítica ao Luiz Inácio Lula da Silva, nesse sentido aí da Guerra Fria, né, e a dissolução da URSS, tá certo? Que não dava certo, né? Vocês estão vendo, né, a URSS e tal. Enfim, ele vem com esse discurso. E aí o Luiz Inácio Lula da Silva já trazia um discurso voltado para as questões sociais, para os programas sociais, né? Era um discurso mais progressista, tá certo? Nesse sentido, tá certo? E aí o que é que acontece, né? Vamos passando aqui. O que vai ser decisivo nessa campanha, tá, gente? A mídia, né? A mídia vai ser muito decisiva, né? Quando a gente tiver, se vocês pegarem, né, o, o resultado da campanha, né, de fato não foi tão, né, um distanciamento de voto tão grande, tá certo? E a mídia ela vai ser decisiva nesse sentido, tá? Primeira coisa, o marqueteiro, né, o Abílio Diniz vai ser sequestrado. Olha só, algumas semanas antes da campanha, né, do segundo turno, acho que alguns dias, né, semana já porque não é tão longe, mas acho que uma ou duas semanas antes, vai ter o sequestro do Abílio Diniz, e aí vai ter aquela, né, a mídia cobrindo, né, esse sequestro, e aí vão encontrar o Abílio Diniz, né, os seus raptores, com camisas de Lula, né, os captores, e muitas bandeiras, né, os cartazinhos, né, com a figura do Lula, para dizer que foi o
pessoas ligadas à campanha do Lula que sequestraram o Abílio Diniz. Mas isso aqui vai ser comprovado depois que foi tudo armado, tá? Foi tudo uma armação para que o Lula fosse considerado aí alguém que não era confiável, né? Enfim, né? Foi o que aconteceu, tá, pessoal? Que isso vai interferir, lógico, né, na campanha do segundo turno, né, no resultado das eleições. O Collor poderia ter ganhado, sim, claro, mas a margem de votos poderia ter sido ainda menor, tá certo? E aí o debate, né? A Rede Globo sempre faz o debate, o último debate, né? E o que é que acontece, gente? Esse debate feito pela Rede Globo, com o Lula e com o Fernando Collor, ele vai ser feito muito tarde, bem tarde mesmo da noite. O pessoal que trabalha não vai assistir, né? Vai trabalhar no outro dia, né? Enfim. E o que é que acontece? Na edição, né? Porque no outro dia, os melhores momentos vai passar no jornal, né? Da Rede Globo, Jornal Nacional, enfim. Não sei se já era Jornal Nacional. E aí, o que é que essa edição, como é que eles editam esse debate, né? Eles passam os melhores momentos do Collor e os piores momentos do Lula, né? Ele, tipo, o Collor tinha também suas táticas, né? Suava demais, ele passava o lenço para dizer ali que estava com todo o seu espírito, né, político, que estava engajado no que estava dizendo, enfim. E aí, essa edição, né, que coloca aí, vai ser exibida no outro dia, a população vai ver os melhores momentos de Collor. Isso eu, né, não estou falando por mim, tá, gente? São os críticos que fizeram essa, inclusive está no livro de vocês, tá? Que fizeram tiveram essa perspectiva, né? Chegaram a essa conclusão, né? E isso vai ser decisivo para o final das eleições, né? Com o resultado, né? Olha só, foram mais de 140, né? Nos dois turnos foram mais de 140 milhões de pessoas, né? Que foram às urnas, né? No segundo turno foram 70 milhões, né? Então, o Fernando Collor teve pouco mais de 35 milhões, Lula pouco mais de 31 milhões. Então, assim, foi de 53 a 46. Então, não foi uma margem tão grande assim de votos, tá certo? E, lógico, foi decisiva essas questões que eu falei para vocês. E aí tem mais uma questão do Enem, né, 2016. Ó. Batizado por Tancredo Neves de Nova República, período que marca o reencontro do Brasil com os governos civis e a democracia, ainda não completou seu quinto ano, já viveu dias de grande comoção. Começou com a tragédia de Tancredo, seguiu pela euforia do Plano Cruzado, que não deu certo, né? Conheceu as depressões da inflação e das ameaças da hiperinflação, e desembocou na movimentação que antecede as primeiras eleições diretas para presidente em 29 anos. Né? Álbum dos presidentes, a história vista pelo JB, não lembro agora quem é. Jornal do Brasil, 15 de novembro de 89. O período descrito apresenta continuidades e rupturas em relação à conjuntura histórica anterior. Uma dessas continuidades consistiu a letra A, né? Representação do legislativo com a fórmula do bipartidarismo. Continuou o bipartidarismo? Não, né, gente? A gente volta para o multipartidarismo. B, detenção de lideranças populares por crimes de subversão. Também não, né? Teve a questão da lei da anistia. Depois vai ter outras questões aí também, então não é a letra B. C, presença de políticos com trajetórias no regime autoritário. E aí, né? O que vocês acham? Presença de políticos com trajetórias do regime autoritário. Só lembrarmos do Paulo Maluf, né? Do Sarney, né? Olha aí. Então, assim, pessoas que estiveram presentes nos governos militares que continuaram com sua carreira política. Né? Então, vamos deixar a letra C. Vamos à letra D. Prorrogação das restrições advindas dos atos, não. Os atos institucionais, eles vão acabando, né? Antes do fim da ditadura. Estabilidade da economia. Olha só, estabilidade também, né? Quando a gente olha para o governo de José Sarney, a gente pensa logo, né? Não teve nenhum tipo de estabilidade, né? Pontos muito negativos no governo aí do Sarney, nesse processo, né, de
de redemocratização, de início de uma nova democracia, né, da volta da democracia. Então é a letra C mesmo, tá, gente? Lembra do Sarney aí que a gente consegue, né, chegar à questão. Questão 3, né? Olha só, as afirmativas abaixo abordam um contexto em que foram realizadas as eleições presidenciais de 89, disputadas em segundo turno entre o candidato do PT, o Luiz Inácio Lula da Silva, e o candidato do PRN. Esse PRN parece que não existe mais, tá certo? Fernando Collor de Mello. A esse respeito, podemos afirmar que a estabilidade econômica alcançada no final do governo Sarney favorecia o candidato Collor de Mello, apresentado pelos meios de comunicação como único capaz de dar continuidade ao projeto de modernização do país. Tem várias questões aí, né? Olha, a estabilidade, não teve estabilidade econômica no governo Sarney, né? Embora a mídia, né, ela colocasse o Collor como salvador da pátria, mas a questão da estabilidade deixa a afirmativa errada, certo? Ó, vamos aprender a analisar a questão, né? 2, né? Afirmativa 2. Coincidindo com a queda do Muro de Berlim, a desagregação da União Soviética, o fim, né? O programa de governo do candidato Lula, ao propor a transição brasileira para uma sociedade marxista do tipo soviético, soava anacrônico para amplos setores da sociedade. Olha só, gente, essa questão não está correta, tá? O Lula não tinha essa ideia de transformar o Brasil numa sociedade marxista, embora aí muitas pessoas analisem dessa forma, né? Mas o Lula é mais um político progressista, tá? Então, questão 2 está errada, né? Afirmativa 2. Afirmativa 3, o apoio dos meios de comunicação e do empresariado ao candidato Collor refletia o receio destes setores de uma possível vitória de um candidato identificado com as esquerdas, no caso do Lula, né? Eles não queriam, não comprometido com os tradicionais esquemas de poder. Então, isso era um medo, né? Por isso apoiavam o Collor, apoiavam o Collor, né? Então, a afirmativa 3 tá bem, né, bem centrada, né? Está correta. Afirmativa 4, o êxito eleitoral do Partido dos Trabalhadores nas eleições municipais de 88, isso é verdade, colocou a candidatura de Lula como uma alternativa real de governo, polarizando a eleição de 89 entre o candidato apresentado por uma grande parte da mídia como representante das esquerdas e do atraso, e aquele que se propunha a implantar a modernização do país. Então é isso que a mídia quis mostrar, né? Embora o PT realmente, né, teve muito avanço, né, teve muito crescimento nas eleições municipais de 88, era uma crescente, né? O Lula vai disputar em 88, 89, 94, 93, né? 93, 94, 94, aí 98, aí vai só ganhar em 2002. E ele vai mudando seu discurso também, mas enfim, isso é algo para a gente analisar depois. Tá certo? Então, a questão D, né, 3 e 4, tá certo? Questão 4, a respeito dos fatores que favoreceram a vitória de Fernando Collor de Mello sobre Luiz Inácio Lula da Silva em 89, é correto indicar, né? O discurso moralizante e a convicção de privatizar estatais por parte de Lula. Lula tinha esse discurso de privatização? Não. O Lula tinha mais um discurso progressista, né, de programas sociais, né, claro, desenvolver a economia também, mas mais voltado para a indústria de base, né, sem privatizações, né? Pelo menos era o discurso da época, tá? Com o avanço da sociedade, principalmente, o fim da pobreza e tudo mais. Então, não é a letra A. O apoio da mídia e as táticas amedrontadoras de Collor sobre o eleitorado conservador. O apoio da mídia, olha só, teve, né? As táticas amedrontadoras de Collor sobre o eleitorado conservador. Que táticas eram essas, né, gente? A ideia de atacar, atacar o Lula, né, no sentido de dizer que ele ia transformar as empresas, né, acabar com o lucro das empresas, transformar o Brasil em uma economia socialista, e amedrontava a classe conservadora nesse sentido, né? Então, foram várias as táticas do Collor para que isso colocasse a classe conservadora ao apoiar, né, para que o apoiasse, certo? Então, a letra B tá correta, né, por enquanto. Vamos às outras questões. O apoio unânime da Igreja Católica, unânime, não existe, tá, gente? Isso totalmente, né? Geralmente, tá? Essas alternativas estão erradas, né? O apoio unânime da Igreja Católica ao candidato conservador, né? Será que todos a Igreja apoiava o Collor, por exemplo?
Não apoiava, né? Tinha partes, principalmente aqueles padres que faziam parte das igrejas de base, né? Que lutaram na época da ditadura militar, tá? Então, só a gente pensar nisso. Quem assistiu o filme Batismo de Sangue, né, vai entender. Letra D, a oposição do candidato Collor de Mello ao modelo econômico neoliberal adotado pelo regime militar. Collor vai se opor, né, ao neoliberalismo? Não, o neoliberalismo chega com ele, tá certo? A proposta social do candidato do PRN favorável à reforma agrária, né, e a defesa de um maior papel do Estado na economia, não. Não é isso. Não era favorável à reforma agrária, não. É a letra B, tá, gente? É a letra B mesmo, ok? E a gente termina nossa primeira parte da aula, né? A gente discutiu as eleições, né? Mas na próxima aula a gente o início do governo do Collor e o seu impeachment, certo? Então ficamos por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, manda aí uma mensagem que a gente tira, certo? Então até mais.